Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. Este inverno tem sido caracterizado por fenómenos extremos que provocaram danos significativos, sobretudo na zona centro do país, mas também tiveram impacto de menor dimensão aqui no Baixo Alentejo. Ora, esta semana é nosso convidado, Carlos Pica, é o comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. Antes de mais, muito obrigada, seja bem-vindo aqui aos estúdios do Atual. Assim, em jeito de balanço, e não vamos naturalmente detalhar todas as ocorrências que se verificaram durante estas semanas, mas qual foi o impacto deste mau tempo aqui na região? Muito boa tarde. Antes de mais, permita-me agradecer o convite do Atual, cumprimentar todo o auditório, os espectadores, porque, enfim, é um privilégio estar convosco, precisamente para partilhar com todos aqueles que nos veem e que nos ouvem o que é que de facto aconteceu na nossa sub-região. Felizmente, não tivemos o impacto tão negativo como é subejamente conhecido, quer no Alentejo Litoral, mas principalmente na zona centro do país, mas tivemos em todos os concelhos, os 13 concelhos da sub-região, todos eles tiveram impactos, uns maiores, outros menores, essencialmente inundações de vias de comunicação, quer estradas nacionais, quer estradas municipais, quer também caminhos municipais, e consoante a tipologia do relevo, assim, além das inundações, também houve, enfim, um conjunto de outras ocorrências, nomeadamente algumas derrocadas, deslizamentos de terras, que provocaram cortes das vias comunicacionais entre as diferentes localidades. Dar nota, não desfazendo, obviamente, de nenhum dos 13 municípios, aqueles que nós acompanhamos com maior cuidado e com maior atenção, acentuou essencialmente no município de Mértola, porque tem o Rio Guadiana, e esse Rio Guadiana tomou proporções muito significativas. Como há muito tempo não acontecia. Como há muitos anos não acontecia, efetivamente. E depois também a zona de Gravão, Funcheira, em que principalmente estas duas situações foram aquelas que foram as que nos preocuparam mais, em que houve permanentemente permanente contacto com as entidades locais. Funcionou bem essa articulação? Bom, se funcionou bem ou não, isso nós estamos sempre a ser avaliados. E quando mas já fizeram essa avaliação ou não? Sim, pelo menos nós internamente já fizemos essa avaliação. Obviamente que há opiniões divergentes, mas há aqui uma questão que é fundamental nós darmos nota aos nossos concidadãos, que é a questão das medidas de antecipação. O que aconteceu em Mértola trabalhou-se muito antes de testar efetivamente a situação a decorrer. Houve precisamente um trabalho de antecipação, seja na localidade, na própria vila, sede concelho de Mértola, seja na localidade que está na margem esquerda do rio, que é o Além Rio, mas também depois na localidade de Pumarão. E todo este trabalho de antecipação, feito de forma exemplar pelas entidades locais, desde a Câmara Municipal, as respectivas juntas de freguesia, os bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Marítima. Obviamente que há aqui depois uma interação institucional em que esse acompanhamento permanente, esse acompanhamento H24, portanto, 24 sobre 24 horas, leva a que não só haja uma monitorização da situação, mas também essas medidas de antecipação levaram, por exemplo, na localidade do Pumarão, a ir retirando, consoante a previsão da cota que o rio ia atingindo, ou se previa que viesse a atingir, ir retirando todos os bens, as pessoas. Obviamente que as habitações nós não conseguimos movimentá-las, mas pelo menos procurar não haver danos nem pessoais e danos materiais, mitigá-los o quanto. E perante um cenário desses, qual é a atitude da população? Fala-me dessas pessoas de Além Rio, que foram aconselhadas naturalmente a sair dessa zona e a retirar alguns bens de casa. Qual é a reação destas pessoas? Uma das vantagens destas pessoas que vivem há muitos anos, muitas delas naqueles locais, é que elas já convivem, elas nasceram ao pé do rio, vivem no rio e estão preparadas. Obviamente que se calhar não estariam a pensar que o rio atingisse a cota tão alta como atingiu, mas aceitaram perfeitamente. No caso, quer do Além Rio, mas também no Pumarão, se me permitem partilhar convosco,
e há que relevar esta postura do cidadão comum. O Pomarão, aliás, a freguesia à qual o Pomarão pertence, no concelho de Mértola, aderiu, há coisa de uns anos, a um programa que se chama Aldeia Segura, Pessoa Segura. Esta Aldeia Segura, Pessoa Segura iniciou-se, foi fomentada, foi dinamizada, mais direcionada para os incêndios. E foi lançado um desafio ao município de Mértola, termos aqui 2 em 1. Ou seja, não direcionarmos Pomarão, que tem um conjunto de variáveis para os incêndios sempre muito consideráveis, mas também para a outra variável que, infelizmente, veio a acontecer, mas que depois, ao implementado nesse trabalho de antecipação, há também esta importante informação que é a oficial de segurança que reside no Pomarão municiava-nos em tempo real do que é que estava a acontecer, além de estar, obviamente, a Autoridade Marítima, a Guarda Nacional Republicana e os bombeiros nos momentos mais críticos, permanentemente naquela localidade, mas este feedback permitiu-nos a todos, quer as entidades locais e depois, caso fosse necessário, as entidades que depois têm o patamar subregional, podermos ativar os meios que estavam em prontidão para complementar aquela ajuda que fosse necessária. Mas a nossa oficial de ligação de segurança, peço desculpa, uma das questões que ia monitorizando também era as descargas, por exemplo, da barragem do Chança, que faz fronteira, está coladinha ao Pomarão, e bastava uma foto do tipo de descarga, se era de fundo ou se era de superfície, para me colocar no grupo do WhatsApp, se me permite a redundância da publicidade, onde desde a Edia a Montante, barragem de Alqueva, até o comandante da Capitania de Vila Real Santo António, em tempo real estavam a ver o que é que estava a acontecer relativamente, e estas variáveis todas associadas permitia ir e antecipar todo um conjunto de medidas, quer a montante, ou seja, do Pomarão para cima, quer do Pomarão para baixo, porque depois o seu comandante da Capitania tinha que calcular a quantidade de água que está a ser descarregada pela barragem de Alqueva, mais aquela quantidade de água que estava a entrar no Rio Guadiana via Rio Ardila, mais as outras linhas de água que são afluentes do próprio rio, mais aquela quantidade de água que os nossos vizinhos espanhóis estavam a debitar. São pequenos exemplos que, se não houver esta articulação interinstitucional, mais difícil se torna. Ou seja, um dos aspectos muito positivos que eu pessoalmente considerei, já partilhei esta informação e esta opinião com quem direito, foi precisamente todo um trabalho, muito antes que foi feito, analisando um conjunto de cenários que podiam vir a acontecer e, consoante os cenários se iam aproximando daqueles que nós tínhamos estudado, foi-se trabalhando em antecipação, retirando, inclusivamente, com esse trabalho multidisciplinar, quer os bens, quer as pessoas. Infelizmente tivemos algumas habitações inundadas, é verdade, mas a água entra, sai, limpa-se, deixa secar e voltamos tudo à normalidade. Na Funcheira, também se me permite, que foi um dos pontos sensíveis, para que não se repetisse o que aconteceu em 1997, com vítimas mortais, também a Câmara Municipal, o município de Ourique, trabalhou em concertação de esforços com todo um conjunto de entidades, com os bombeiros, com a Guarda Nacional Republicana, com a Unidade Especial de Proteção e Socorro da própria Guarda Nacional Republicana, com os sapadores florestais, ou seja, com as próprias freguesias, e trabalharam na ação de sensibilização dos habitantes da Funcheira, e quando chegou não foi necessário haver um transbordar do rio ou da ribeira, e antes que essa situação acontecesse, o que fizeram foi uma retirada dos habitantes daquela localidade, o mesmo que aconteceu no Pomarão, por uma questão de prevenção e de precaução. E estas antecipações... São fundamentais e podem fazer a diferença. Marcam toda a diferença. O que é que aqui na região teve mais impacto? A quantidade de chuva que caiu ou os ventos fortes que se fizeram sentir? Aqui, felizmente, não tivemos a intensidade de vento que houve na zona centro. E bastou olharmos para a comunicação social e aquilo que veio na comunicação social, que foi muito importante, toda essa informação que nos entra pelo ecrã da televisão em nossas casas. Esperamos, muito sinceramente, que possa servir de sensibilização ao cidadão,
porque pensamos que só acontece aos outros. Aqui a nossa sub-região foi também afetada e também há que enaltecer esse trabalho, também de antecipação. Houve quem criticasse tantos briefings, tantas reuniões, mas é importante. E é importante, nós, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, fazíamos reuniões por videoteleconferência 2 vezes por dia. Uma às 10h30 da manhã, perdão, e outra às 7h30 da tarde. Entretanto, ao meio-dia, fazíamos as nossas reuniões com os nossos agentes de proteção civil, as entidades que integram o Centro de Coordenação Operacional Subregional, precisamente para partilhar com eles, enfim, os dados e as informações mais relevantes, e quer o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, quer a Agência Portuguesa do Ambiente, davam-nos um aporte de informação muito, muito relevante. Ou seja, tudo o que era previsão meteorológica, que se avizinhava para aquele dia, para os dias seguintes, quer precisamente a Agência Portuguesa do Ambiente relativamente à quantidade de água que ia ser descarregada por Alqueva, porque tinha efetivamente que fazer um conjunto de descargas controladas. Mas levando naturalmente ao aumento dos caudais dos rios. Ela tem que passar por algum lado. E tendo toda essa informação é muito mais fácil gerir aquilo que se prevê que possa acontecer. Teoricamente é. Teoricamente é. Depois há um conjunto de variáveis que, por muito planeamento que haja, por muita articulação, por muita proximidade que haja entre os diferentes agentes de proteção civil, há sempre variáveis que não são tão lineares. E essas variáveis nós também temos que planear o plano B, o plano C, o plano Z, precisamente porque se houver uma súbita alteração daquilo que estava previsto, podermos ter quer resposta da prevenção enfim, imediata, quer resposta da proteção e socorro, e depois também todo um conjunto de questões que nós não nos podemos aliar. Por isso é que é importante cada vez mais trabalhar-se em equipa, e este trabalho de equipa é tão simples como as pessoas terem vontade de poderem efetivamente partilhar a informação antes, para se poder planear, para durante as intervenções serem o mais eficazes e assertivas possíveis. Relativamente à meteorologia, e aqui qualquer uma das entidades, e são muitas, fizeram um trabalho excepcional, muito sinceramente, desde o patamar freguesia, patamar municipal, até o patamar nacional, porque houve aqui uma interligação, quer vertical, quer horizontal. E é precisamente esta partilha de informação. E se me permitem partilhar convosco, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, logo no início, no pré-chegada da Depressão Christine, deu-nos nota de que na costa ocidental de Portugal essa depressão iria entrar. Mas a variabilidade do impacto dessa depressão era de tal ordem, porque eles quase que 12 horas antes ainda não sabia se ia entrar no Alentejo. E entrou um bocadinho mais acima. E entrou pela zona de Leiria, portanto, toda aquela costa centro do país, e que quem lá esteve viu efetivamente aquele cenário de guerra que nós nos deparamos. E nós tivemos aqui meios da região na zona centro. Exatamente, e há que enaltecer esse trabalho. A situação aconteceu de 27 para 28 de janeiro, e nós no dia 28 de janeiro à tarde estávamos já a responder às solicitações. Isto chama-se o princípio da subsidiariedade, que é quem mais precisa pede e quem tem disponível dá. E efetivamente colocamos 2 grupos de desobstrução, um para Leiria, outro para Ferreira do Zézere, que estiveram lá durante vários dias. Aliás, a nossa filosofia é só voltamos quando os nossos colegas dizem, já não precisamos de vocês, podem-se ir embora, portanto não andamos aqui a pressionar ninguém. Participamos também no grupo Alentejo de sanitário, ou seja, com um conjunto de ambulâncias que foram efetivamente reforçar. Estas foram canalizadas para Leiria, porque Leiria estava completamente devastada, e quando digo Leiria não é só cidade, portanto, o Instituto Nacional de Emergência Médica tinha aquelas ambulâncias de reserva em que complementavam todo o trabalho do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Cruz Vermelha Portuguesa, com os Corpos de Bombeiros. Portanto, e houve aqui esta interação também a nível de prestação de socorro. Se me permitem dar só uma nota, logo no início
daquela fase, toda a prestação de socorro de emergência pré-hospitalar, por muito que a ambulância quisesse chegar, seja do Instituto Nacional de Emergência Médica, dos Bombeiros ou da Cruz Vermelha, tinha que ir um veículo à frente com motosserras a abrir caminho. Portanto, as vias de comunicação estavam praticamente, se não totalmente, obstruídas. E depois também tivemos, por questões de reposição da normalidade, também tivemos integrados neste grupo regional, que é um grupo de abastecimento de água, precisamente para que as populações pudessem ter, nesse retorno, quanto mais rápido melhor, à normalidade, abastecimento de água potável. Complementariamente a isto, também foi integrado nestes grupos do Baixo Alentejo uma equipa de reconhecimento e avaliação de situação com drones. É algo que estamos e continuamos a investir, a apostar, trabalhar sempre antes a montante, criar condições, criar equipamentos, porque o cidadão está em primeiro lugar e a partir daí, seja em que valência for, nós temos de ter capacidade de resposta. Quando digo nós, não sou eu que estou a dar a cara junto de vós, mas que represento todos os agentes de proteção civil, neste caso da sub-região do Baixo Alentejo. Aprendemos alguma coisa com estas situações em jeito de lição para o futuro? Para aquilo que possa aí vir, é que dizem os especialistas que cada vez vamos ter mais fenómenos destes no país. Eu, por norma, sou otimista, mas deixem-me dizer-vos a minha modesta opinião. Nós, os portugueses, temos uma falta de cultura de segurança, de prevenção e segurança muito grande. E, lamentavelmente, não aprendemos, ou aprendemos muito pouco com os anos do Covid. Assustamos, houve muitas perdas, houve muita gente a pensar que efetivamente aquilo nunca chegaria a Portugal e chegou. O que é que aprendemos daí para cá? Pergunto eu. 28 de abril de 2025, um apagão. Ninguém tinha pensado que iríamos estar, felizmente, só 11 horas praticamente, sem luz. Valha-me Nossa Senhora, o que é que eu vou fazer agora? Tivemos estas depressões e continuamos um pouco a pensar, como bom português que somos, isto só vai acontecer aos outros e a nós não nos acontece. E pelo menos eu costumo dizer que isto são avisos que a natureza nos vai dando e que é importante que nós levemos a sério, porque, como eu costumava dizer na altura do apagão, ainda bem que foi só um apagão. Agora, pondo o cenário um pouco mais pessimista, imaginem que nós vamos ter um apagão resultado de um abanão, que também estamos dentro de toda esta faixa sísmica que a parte sul do país está integrada. E nós temos que nos preparar, e o cidadão aqui tem um papel fundamental. Já lá vai o tempo em que nós nos sentávamos à espera que viessem os bombeiros, como se costumava dizer, resolver o meu problema. Não, nós temos que ser proativos. E o cidadão tem que ser, com base naquela slogan tão famoso, cidadão primeiro agente de proteção civil, a proteção civil começa em cada um de nós, não é só frases feitas. E, efetivamente, nós temos que mudar o nosso paradigma, a nossa maneira de pensar e prepararmos, por exemplo, algo que está a ser subejamente solicitado, sensibilizado, que é cada um de nós ter o seu kit de emergência. É engraçado, é que quando foi o apagão, muitas das pessoas que tinham o kit completo ou uma parte do kit conseguiram ouvir as notícias, as informações, o que fosse, via rádio. Os rádios a pilhas, ainda do tempo dos nossos avós. Há pessoas que já estão a repensar a sua maneira de estar porque já viram que ter os eletrodomésticos em casa todos à base de eletricidade, das duas, três, ou reformulam o abastecimento de eletricidade para eles manterem esse equipamento, ou então têm que repensar no plano B. Qual é o maior desafio que se coloca à proteção civil aqui na nossa região? Eu acho que muito sinceramente, é nós conseguirmos conquistar a mentalidade das pessoas. E quero deixar um conselho para quem nos vai ver e ouvir e terminamos esta nossa conversa. Com certeza, eu não gosto de dar conselhos, eu simplesmente dou sugestões. E a sugestão é que efetivamente nós todos, sem exceção, temos que ser efetivamente agentes de proteção civil. Os agentes de proteção civil não são aqueles que nós conhecemos que andam com um uniforme. O cidadão civil é o primeiro agente de proteção civil. Nós temos que investir cada vez mais na nossa autoproteção, na autoproteção dos nossos, porque é uma forma de nós podermos libertar os tais agentes de proteção civil
a socorrerem aquelas pessoas que, infelizmente, por muito cuidado que tenham tido, não tiveram a mesma felicidade daqueles e daquelas que estão livres para ajudar. Comandante Carlos Pica, muito obrigada. A Conversa Atual está de regresso já na próxima semana, naturalmente com outro convidado.